Fala pessoal, eu sou o Yukio, você está aqui no meu canal onde eu faço conteúdo de ciência de dados. Hoje mais um tutorialzinho aí para você aprender, dessa vez SQL, ou como algumas pessoas chamam, SQL. SQL é uma linguagem fundamental para um cientista de dados e talvez, apesar dela não ter tanto foco assim, você não ouve falar dela que nem você ouve falar de Python e de R, mas ainda assim ela é essencial para um cientista de dados. E vou além, ela é uma linguagem que você vai sempre encontrar no seu caminho, seja numa empresa multinacional ou numa startup. Ela foi a linguagem que eu encontrei em todos os lugares que eu passei. Você vai ver que, por exemplo, em algumas multinacionais, dependendo da área, se for uma área, por exemplo, de onde você vai ser um analista de negócios que trabalha com dados, você provavelmente vai se deparar com SAS. Se você for para uma área de ciência de dados, você vai se deparar com R ou Python. Numa startup, provavelmente Python. Então, todos os lugares você vai ter essas outras linguagens aí que fazem os modelos, que fazem algumas análises exploratórias, mas o SQL vai estar presente ali para você tratar os seus dados, para você extrair eles do seu database ali, do seu DW, e aí fazer algumas tratativas iniciais para depois, aí sim, usar o Python, SAS, como eu disse. Eu tô até repetitivo aqui, mas é que primeiro que eu não preparei roteiro aqui, né? Não tem script. E segundo que eu quero enfatizar bem que você usa sim Python, SAS, blá 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 blá, mas você usa SQL, beleza? Então vamos lá. Esse daqui é o SQL Fiddle, como você tá vendo aqui, ó, pode ser tanto o SQL Fiddle quanto o DB Fiddle, que é a mesma coisa, são ambientes para você praticar SQL. No caso, eu estou usando o Postgres SQL, tá vendo aqui? Aqui em cima, na esquerda. Mas se você usa na sua empresa MySQL, Oracle, qualquer que seja, você, quando você for praticar, você altera aqui, tá bom? Pergunta aí pro seu analista sênior, coordenador, qual que vocês usam se você tiver perdido. O que eu vou passar hoje é comum a todos, então não se preocupa, tá? Vamos de PostgreSQL. Tá vendo aqui, ó? Esse é o Schema Panel. Use esse painel para construir. Setup é como? Setup to setup. Para construir, para estabelecer o seu problema. Criar tabela, inserir, enfim, essas coisas. Então aqui a gente constrói as nossas tabelas. É óbvio que eu dei um Ctrl C, Ctrl V aqui, né? Vocês não esperem que eu vá digitar aqui toda a tabela. O que é isso? Eu estou simulando uma base, uma tabela de compras. Tá vendo aqui, ó? Criar tabela, aí abre parênteses e fecha com ponto e vírgula. A maioria dos ambientes que você for programar, você vai precisar de ponto e vírgula quando terminar a sentença. E aqui eu estou criando, ó. Aqui criar tabela, você primeiro cria os campos e depois você insere os valores. Tá vendo? Criar tabela. Olha como o SQL é simples. O SQL é como se você estivesse falando inglês. Você está falando para ele, ó, criar tabela chamada base compras e com esses elementos aqui dentro do parênteses. Quais são os elementos? O ID, que é um campo inteiro. O que é esse ID? É uma chave de identificação, uma chave única. Às vezes você vai se deparar com CPF, às vezes tem outra chave única dependendo da empresa. No nosso caso vai ser o ID, que é um número qualquer que faz de conta que o sistema gerou. Nome, que é uma variável string, né, varchar, de caractere, com comprimento 50. Sobrenome, que é varchar também 50. Estado, varchar 2. Gastos, decimal. Data compra, date. Essa construção, você provavelmente não vai precisar dela. Então, é mais para eu construir uma tabela para a gente fazer nossas simulações. Beleza? Então, vamos aqui, build schema, e agora a gente tem aqui nossa tabela. Imagina que você chegou ali na empresa, você é novo, e o cara falou, olha, você vai ter que trabalhar com a base compras ali. E aí você fala, pô, peraí, mas o que tem lá? Você vai, de novo, olha como o SQL é praticamente falar inglês. Vai selecionar, asterisco, from, base underline compras. O que você está falando? Você está falando, selecione todos, o asterisco é para dizer que selecionar todos, a partir da, né, from base compras. E aí você roda o SQL e você selecionou a tabela, tá vendo? Você selecionou todos os campos da base compras. Você poderia falar assim, olha, eu quero só ver o campo ID, porque eu quero entender como que ele é construído, o que ele é, se ele é numérico, se ele tem caractere. E aí você coloca ID
base compras, beleza? Então vamos deixar aqui salvo. Select asterisco from base underline compras. Então, agora a gente sabe selecionar tudo, sabe selecionar só um campo específico, e aqui eu vou comentar, porque eu vou deixar aqui tudo, aí vocês conseguem acompanhando o que a gente está fazendo. Beleza? Até agora tranquilo, né? Sabemos como selecionar os elementos da tabela. Beleza. Aí você fala pra mim, putz, mas a minha tabela tem 50 milhões de linhas. Putz, eu vou dar esse select, vai demorar pra caramba, o que eu faço? Aí você faz, deixa eu comentar isso aqui também. Eu vou deixando aqui, depois eu salvo em algum lugar pra vocês. E aí eu coloco aí nos comentários. Nos comentários vai estar aí direcionado onde está esse conteúdo. Agora você vai selecionar todo mundo, porque você quer ver. Só que você fala, pô, peraí, eu não quero que abra todas as linhas, porque tem 50 milhões de linhas. Eu quero que ele limite para 2 linhas só. Eu só preciso ver o que tem lá dentro e tá bom. Olha só, selecionamos somente 2 linhas. Limit e o número de linhas que você quer trazer. Beleza? Por enquanto, tranquilo, né? Eu acho que não tem segredo nenhum. Pô, mas eu não quero selecionar só o ID, eu quero selecionar o ID. Ah, ele não é case sensitive. Você pode colocar maiúsculo, minúsculo, tanto faz, ele reconhece. Quero selecionar o nome e quero selecionar os gastos, porque eu quero saber quanto que as pessoas gastaram ali. Opa, aqui não é Command Enter. Ah, olha só o erro. From. Então, selecionar ID, nome, gastos from base compra. Selecionei aqui o campo ID, o campo nome e o campo gasto. Tá vendo que o output está sempre aqui embaixo. Beleza? Sem problema até agora, né? E a gente sabe até comentar agora. Ó, seleciona todos os elementos. Seleciona somente o ID. Seleciona, não, vou colocar aqui só limita output. Output é a saída, né? Seleciona só alguns campos. Por enquanto, sem segredo. Agora vamos lá. Uma das coisas que a gente mais faz como analista de dados é sempre filtrar. Sempre assim, ó, analisa ali, mas eu quero saber só os clientes de São Paulo. Pô, eu quero saber só os clientes de Minas. Eu quero saber, traz aí só a informação de quem gastou mais do que R$200. Mais do que R$300, né? Vamos dizer assim. Então, vamos aprender a filtrar. Você vai selecionar agora só os de São Paulo. Então, base compras. E como que você vai fazer isso? Você vai usar o where. Onde? Cara, é o que eu falo. É tudo igual em inglês. Where. Qual que é o nome do campo? É estado, né? Estado igual. E aí você lembra, isso aqui é padrão de todas as linguagens de programação. Colocar aspas para trazer o campo texto. Olha só. Trouxemos todos que são de São Paulo. Então a gente sabe selecionar, sabe escolher quais campos a gente quer, a gente sabe limitar o output, e agora a gente sabe como filtrar, é só usar o where. Where e qual a condição. Vou até colocar aqui, ó, where mais condição. Pô, mas agora eu quero trazer só quem gastou mais do que R$300. Vamos lá. Select, asterisco, from base underline compras, where os gastos foram maior do que 300. Cara, simples, hein? Acho que se eu rodar tudo vai sair só a última. Vai? Ah, não. E aí ele dá erro. Ah, não. Ele dá erro porque aqui tá sem ponto e vírgula. É isso mesmo. Ah, sai os dois. Olha só, eu nem sabia isso. Descobrindo coisas, viu? Viu como ensinar? Quando a gente ensina é quando a gente mais aprende. Beleza? Então, sabemos selecionar aqui, filtrar de acordo com o nosso critério.
Mas aí você fala, cara, mas espera aí, tá, tipo, isso aqui tá ficando. Isso daqui vai se perder quando eu fechar o, sei lá, o que que você estiver usando, o Data Grip, o Oracle. Eu quero criar uma tabela e salvar isso num esquema, salvar em algum lugar. Então o que que você faz? Você usa o Create Table, que nem a gente fez ali. Create Table, é, sei lá, vou criar aqui Gastões. Create Table as. É sempre assim, Create Table, nome da tabela as. Então, Create Table, Gastões, as, Select, blá blá blá. E aí, olha só isso que é daqui. Rodei. Beleza, certo? Você vê que não saiu output nenhum. Você fala, caraca, onde que foi parar minha tabela? From Gastões. Ela tá construída ali, só que você precisa chamar ela. Opa, errei. Select asterisco from Gastões. Se você roda um e depois você roda o outro, ele não traz, ele não guarda a informação. Que triste. Descobrindo outra coisa aqui enquanto ensino. Ele não guarda a informação. Mas se você estiver usando, sei lá, o Data Grip ou qualquer outro ambiente aí, ele vai guardar. E aí você pode usar a sua tabela depois. Então, beleza. De novo, selecionar elementos, selecionar quais colunas a gente quer, limitar a saída, o número de linhas, selecionar, filtrar, né, de acordo com a condição, criar uma tabela para guardar essas informações. Que mais que dá pra gente saber? Isso aqui corta. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai verificar. Na verdade, o que acontece? Eu sempre falo para vocês tomarem cuidado com a forma que está sendo escrita. Por exemplo, uma coisa que eu costumo fazer muito é isso daqui, ó. Isso daqui é o que? São cuidados para quando você for filtrar, você não perder informação. Uma coisa que eu faço muito é isso daqui, ó. From base underline compras where estado like. Esse é um dos exemplos. O que é esse like? Ele é um contém. Ele está falando assim: selecione todas as colunas da base compras onde o estado contiver SP. Então isso é muito bom para você, por exemplo, não errar. Imagina que sim, que você trabalha numa empresa e você tem um produto ali que é, sei lá, sabonete líquido. Aí você não sabe se está escrito exatamente sabonete líquido, se está escrito só sabonete, como que está escrito isso na sua base. Aí você faz isso daqui, você pode escrever aqui from base compras where produto like, sei lá, sabonete. Isso aqui é só um exemplo besta, tá? Mas às vezes acontece de você não saber como que a informação tá lá, tá escrita. Ou você realmente quer pegar quando contém alguma coisa. Por exemplo, a gente podia fazer aqui, ó, from nome. Eu quero todos os nomes que contenham Ana, Juliana, Mariana, sei lá por que eu quero isso. Mas vamos supor. E aí ele consegue, ó, tá vendo? Contém Ana, trouxe aqui o nome. Então o percentual, o símbolo do percentual, ele é isso, ele é um contém. E ele é bom para você evitar erros, para você não acabar sem saber como que tá escrito da forma como tá escrito na sua tabela, você acabar perdendo informação. Outra coisa que também é legal de você fazer para não perder informação, você pode colocar aqui, ó, isso daqui, upper estado. Por que eu estou colocando o upper aqui? Porque imagina que eu não sei se está escrito SP maiúsculo ou SP minúsculo. Você coloca o upper, eu estou falando assim, onde o maiúsculo do estado for igual a SP. Vamos colocar igual aqui, porque agora não tem problema. For igual a SP. Tá vendo? Ele traz todo mundo que quando você transformar o estado em maiúsculo, ele vai ser SP. Um outro exemplo só para vocês verem como funciona.
Vamos supor assim, não, vamos usar esse mesmo campo, depois, não, vamos usar outro, vai que aí eu deixo tudo salvo aqui para vocês. Imagina que você não sabe se o nome está escrito todo maiúsculo, todo minúsculo, só a primeira maiúscula. Você faz assim, ó. Eu quero todo mundo que quando eu converter o nome e deixar ele maiúsculo, seja igual a Ricardo. Então, quando eu rodar isso daqui, eu trouxe todos os Ricardos da base, entendeu? Então, isso é que faz o upper, ele converte e deixa da forma maiúscula. Tanto o upper como o percentual, o like, né? Eles são muito bons quando você não tem certeza de como o campo tá escrito. E isso vai te ajudar muito quando você estiver trabalhando, porque, assim, direto você não vai saber como que tá. Acontece erros de digitação se for algo que é imputado manualmente. Então é importante vocês usarem essas táticas para ter ideia do que está rolando. Outra coisa que eu não expliquei, o filtro vocês podem usar ele em conjunto. Eu quero todo mundo where estado é igual a mg e que gastou menos do que 300, sei lá, 300? Pode ser. Opa. Apertei o botão errado aqui. Então todo mundo... Opa, eu coloquei maior, hein? Vamos colocar aqui menor. Não faz diferença também, mas... Esse é o ponto. A gente tá usando todo mundo que é de Minas e que gastou menos do que 300. Eu posso colocar ou. Todo mundo que é de Minas ou gastou menos que 300. Então vai ser união. Ele vai unir o conjunto de todo mundo que é de Minas com o conjunto de todo mundo que gastou menos de 300. O que vai resultar? Resultou nessa base aqui, com alguns clientes de São Paulo. Beleza? O contrário do where é o where not. Eu não quero aqui o pessoal de Minas. Então trouxe todo mundo que não é de Minas. Certo? Então, por enquanto, tá tranquilo. Outra coisa, você quer, isso daqui também é comum. Por algum motivo você quer criar um campo combinando outros campos texto. Então o que você faz? Inclusive é bom para vocês saberem como criar uma coluna nova. Tem duas opções aqui. Você pode selecionar todas as colunas e aí criar uma coluna nova que vai ser, por exemplo, a junção do ID com o nome. Vamos colocar assim, ID com nome. E a gente vai chamar isso daqui de ID new. Beleza? From base underline compras. Ele aceita sem ponto e vírgula. Caraca, eu tô aprendendo muito aqui. É que no DataGrip também aceita. Mas no SAS, se você usa o ProcSQL, ele não aceita. Enfim, aqui, tá vendo? Eu criei um novo campo ID. E como que você cria o campo? Você escreve aqui a fórmula que você quer e você coloca o S. Por exemplo, vamos supor que eu falo assim, vou dar um desconto para todos os clientes aqui de 10%. Então eu quero criar uma coluna com o preço pós-desconto. 0,9 vezes... é que aqui é o gasto, né? Vamos supor que isso, a gente vai dar um desconto no pagamento. Novo... Não, vamos colocar, né? New... É porque tá metade em inglês, metade em português. Agora eu viajei também. Novo pagamento. From base underline compras. Vamos lá. E... Tá vendo aqui? Trouxe o novo pagamento. Aqui é o pagamento com o desconto que a gente deu. Certo? Então, por enquanto, tá tranquilo. Uma coisa que é importante. Putz, você pegou e você criou uma... Isso aí acontece bastante. Você criou uma tabela chamada gastões. Na hora que você for criar uma outra tabela chamada gastões, vai dar erro. Porque vai falar, essa tabela já existe. Então, você pode dropar ela. Só que, uma coisa que eu acho legal de fazer é colocar drop table if exist. Porque aí você vai dropar a tabela, vai excluir a tabela se ela existir. Eu não sei se nesse caso vai funcionar, porque... na verdade vai funcionar, mas eu não sei se gastões está salvo. Mas acho que não tá, né? A gente já viu que não tá.
Mas enfim, isso daqui é bom porque o SQL você não sobrescreve. Você pode ordenar, seleciona, from base underline compras, order by, vamos ordenar por name. Caraca, tá... Não, nome. Ah, bom, eu achei que eu tinha colocado metade também das colunas em português e metade em inglês, mas também não fui tão burro assim. Você pode ordenar de forma decrescente. Desk. Você pode, e esse talvez seja um dos mais interessantes, se o seu chefe chegar para você e falar, cara, eu quero saber quanto cada cliente gastou, na verdade, quanto a gente tem de gasto por estado. Qual que é o gasto médio dos clientes de São Paulo e qual que é o gasto médio dos clientes de Minas? Isso daqui também é padrão, você usa toda hora. Você vai usar o que a gente chama de Group By. Como que funciona isso? Você vai fazer, vamos supor assim, você quer agrupar por estado, certo? Então você seleciona o estado, porque você vai ter uma coluna com os estados e a outra coluna com a média dos gastos. E aí você vai fazer média, né? AVG de average, gastos, e eu vou chamar isso aqui de média gastos, from base underline compras, e só a group by. Aí você pode pôr Group by estado ou Group by 1. Eu adoro usar 1, 2, porque eu acho mais prático, né, mano? A gente tem que economizar aí. E aí a gente conseguiu aqui os gastos. Aqui pode ser uma análise que você fala, caramba, qual estado que a gente tá tendo mais vendas, que o pessoal gasta mais? Pô, faz um Group by aí. Você pode fazer até Group by 1, Order by... E aí se ordenou por estado ou por gastos. Vamos ordenar por gastos. Só que vamos ordenar por gastos de forma decrescente. Olha lá. Aí você vai ter, se a gente tivesse vários estados, você ia ter várias e várias linhas com cada estado aí na ordem que a gente deseja. Beleza? Gente, eu acho que é só isso por hoje. Eu não quero também ficar jogando muita coisa. Você já tem aí informação para dar uma trabalhada. Eu pretendo fazer um segundo vídeo. Tem mais conteúdo para passar. Se você não tiver com paciência para esperar, vai lá no blog, no StatSite. Eu vou deixar aí embaixo o link dos tutoriais e dos posts de SQL. Então você vai lá, dá uma vasculhada, pratica um pouco, entra no SQL Fiddle e manda bala. Segue também o StatSite, geralmente eu coloco aqui para vocês seguirem, mas é bom reforçar. Segue lá no Twitter, porque rola bastante discussão, rola meme, né? Meme besta, assim, que só o cientista de dados gosta, mas é bem legal. E se dediquem aí em SQL, não deixem de aprender SQL, gente, por favor. Beleza? Obrigado e até a próxima.